Salve, salve galera! Bom, voltamos para mais uma aula de controle de processos. Sejam muito bem-vindos e vamos aí começar a estudar de fato esses nossos controladores, né? O controlador PID propriamente dito. Então, a primeira parte que a gente vai verificar aqui é a parte de controlador proporcional. Vocês vão ver que a gente já utilizou ele, a gente já trabalhou com ele diversas vezes, mas muitas vezes sem perceber, na verdade. Então, o controlador proporcional, lembrando lá do nosso sisteminha, né? O controlador proporcional, ele pode atuar aqui no nosso sistema de forma isolada, como é mostrado aqui. Então, o que a gente vai fazer? Olha, vamos ignorar a parte integral e a parte derivativa desse nosso possível controlador PID e vamos focar somente no controlador P. Então, fazer isso significa que estamos aqui cortando, né, a parte de integral e a parte derivativa. Ou seja, simplesmente estamos dando ganhos de zero para o KI e para o KD. Ou seja, o nosso controlador PID, ele é nada mais, nada menos do que um ganho KP, que a gente dá um nome aí de KP. Bom, baseado naquilo que a gente já estudou, né? Se isso daqui é um ganho, olha, ganhos estavam relacionados lá a como que o nosso sistema está trabalhando, se de repente ele está oscilando, ou às vezes se ele não está oscilando. Que mais? Eu posso falar também que o ganho está associado aí ao caminho que a gente faz de um polo em direção ao zero e diversas outras informações. Então, esse ganho KP, ele está muito relacionado àquilo que a gente já havia estudado antes, né? Que seria esse ganho casinho aqui qualquer. Então, olha, se a gente tem, por exemplo, nesse caso, um sistema que ele apresenta aí esse determinado lugar das raízes, a gente sabe que esse ganho K, ele indicava aqui para a gente o nosso caminho. Então, se agora a gente tem um outro ganho, né? No caso, um KP, que vai ser mostrado aqui, ele também vai trabalhar com um ganho e ele também vai atuar da mesma forma como aquele K que a gente já colocava lá no nosso G de S. Então, em tese, nada muda, o nosso sistema continua trabalhando da mesma forma, só que agora a gente está colocando aí um ganho denominado KP, que é o ganho proporcional desse nosso sistema. E aí, duas coisas são muito importantes de vocês observarem. E também a gente já chegou a ver isso daqui no passado. Vamos lá, porque a gente vai basicamente relembrar algumas dessas informações. Então, olha só, se esse KP ele existe aqui simplesmente para dar um ganho, quando a gente analisa o lugar das raízes ele mostra para a gente exatamente como que está atuando esse ganho aí e o que que o nosso sistema está respondendo a partir deste ganho. Então, uma coisa extremamente importante de vocês perceberem aqui, olha, vamos considerar aqui um sistema de segunda ordem, uma segunda ordem bem simples, tá? O que que a gente vai ter nesse sistema de segunda ordem? Então, eu estou falando, olha, existem aí um nosso G de S, onde esse G de S ele possui dois polos. Dois polos, no caso aqui, um deles está sobre a origem. Então, quando a gente tem esse sistema com um dos polos na origem, o que a gente consegue fazer, o que a gente sabe, né, calcular a partir daqui desse sistema?
uma das possibilidades é a gente calcular qual que é o nosso erro de estado estacionário. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente verifica aqui o nosso G de S, coloca aí, por exemplo, um H de S igual a 1, ou seja, uma realimentação unitária, e a gente calcula aquele nosso erro de estado estacionário, né? Então, nesse caso específico, nesse primeiro caso que eu estou mostrando para vocês, se a gente calcula aqui, a gente vai conseguir perceber que o erro desse sistema é igual a zero. Então, o erro em estado estacionário desse nosso sistema é igual a zero. Ou seja, como resultado, teremos isso daqui, considerando lá um tal maior do que zero, ou seja, um dos polos ele vai estar aí estável, tá? Ele vai estar do lado esquerdo do nosso plano S sobre a reta sigma. Então, temos aqui o nosso resultado. E aí, o resultado para um degrau unitário que é mostrado aqui como essa linha azul, a gente sabe que ele pode ter diversas respostas, né? Ele pode ser monótono, como é mostrado aqui nessa nossa linha vermelha, onde ele simplesmente sobe e estabiliza com erro zero, sem oscilar. Ele pode apresentar aí uma determinada oscilação e também ele pode apresentar oscilações com maiores intensidades ou até mesmo aqui oscilações com overshoots maiores também. Tudo isso daqui a gente já viu nas diversas aulas que a gente teve até então. Mas qual que é uma coisa importante de relembrar a vocês? Olha, se a gente considera aquele sistema de segunda ordem simplesinho, a gente sabe que o lugar das raízes mostra o caminho onde sai do polo e vai em direção ao zero. Então ele ficava inicialmente para ganhos pequenos estável, então estaria aqui com uma característica próxima dessa vermelha, e ia em direção aqui à característica verde à medida que o ganho fosse aumentando, ou seja, ele ia se juntar em um determinado ponto, aquele ponto de separação, e de repente ia começar a subir. Se ele está subindo, significa que ele vai começar a apresentar oscilações, e oscilações cada vez mais elevadas. Então, a gente vai sair do vermelho e estamos aqui indo em direção ao verde, ao preto e assim por diante, à medida que o nosso ganho fosse sendo alterado. E aí o que a gente sabe? Se o nosso erro é igual a zero e a gente está aumentando esse ganho, por exemplo, esse ganho Kp do nosso controlador, então a gente vai estar atuando aqui e qual que é a resposta desse nosso sistema. Então, uma das coisas muito importantes de vocês perceberem é que o ganho Kp ele também está associado a maior amplitude ou até a geração da oscilação desse nosso sistema. Como que a gente sabe isso? Como é que a gente consegue ver isso? Lugar das raízes, bem simples. A gente já fez isso diversas outras vezes. Além disso, além dessa oscilação, né, ou também do tempo de subida, né, afinal de contas, ganhos maiores vão criar aqui tempos de subidas menores. Então, tudo isso daqui está relacionado, mas uma outra característica, mas com uma menor amplitude que a gente consegue perceber isso, é que ganhos maiores também vão modificar aí no tempo de amortecimento desse nosso sistema. Essa modificação ela vai ter um impacto muito menor comparado aí ao nosso overshoot, por exemplo. Mas nós conseguimos ainda perceber essas informações. Agora, esses daqui são cenários que a gente já esperava, que a gente já conseguia calcular, que a gente já conseguia também observar por tudo aquilo ali que a gente já estudou até então. Agora,
Uma outra característica que é extremamente importante da gente observar é a seguinte: vou modificar aqui esse nosso sistema um pouquinho, de modo que não exista mais o polo na origem. Então eu estou retirando este polo da origem. Então temos aqui um tal 1 de S mais 1 e um tal 2S mais 1. Então temos dois polos também sobre o eixo sigma, também apresentando lugares das raízes, de modo que inicialmente eles são monótonos e à medida que o ganho vai aumentando, eles se tornam oscilatórios. Tudo isso igualzinho ao cenário apresentado anteriormente. Só que o que acontece com essa pequena modificação? Se vocês calculam isso, por exemplo, vocês vão ver que, considerando aí taus de valores diferentes e eles não sendo zero, ou seja, com valores aí maiores do que zero, o nosso Kp ele vai ter uma importância muito elevada. Porque quando vocês calculam, por exemplo, o erro de estado estacionário desse sistema, a primeira coisa que vocês vão ver é que o erro ele não vai zerar. Então, isso daqui é um ponto de extrema importância para vocês. E se o erro não zera, significa que esse erro ele vai estar dependente do ganho, desse nosso ganho proporcional do nosso controlador. Então, o que acontece? Se o nosso ganho ele é dependente, ele gera aí uma dependência para o erro, significa então que, se por um acaso a gente aumenta o erro desse nosso sistema de segunda ordem, aumentar o erro, aumentar o ganho desse sistema de segunda ordem, aumentar o ganho dele vai fazer com que todas aquelas características continuem aparecendo. Então, vamos ter aí maiores oscilações, vamos ter sistemas que vão subir mais rapidamente, mas também temos uma informação aqui diferente. À medida que o ganho Kp vai aumentando, o erro desse nosso sistema ele vai diminuindo. Então, o ganho Kp, que é aplicado pelo controlador proporcional, ele tem como objetivo fazer com que o valor de erro em estado estacionário reduza. Então, temos aí essa característica e, novamente, vocês conseguem calcular isso facilmente. Basta vocês calcularem aí o nosso E de SS. Vocês vão ver essa característica. Bom, então isso daqui é uma característica muito importante. E, como eu havia falado, né, todos aqueles outros parâmetros também continuam sendo observados. Então, a oscilação vai aumentar, o overshoot vai aumentar, o tempo de estabilização ele vai sendo modificado também e assim por diante. Tudo isso a gente já esperava até então, a não ser essa ideia do ganho diminuir aqui o nosso erro de estado estacionário. Mas, pensando aí também numa aplicação real, numa aplicação prática desse sistema, eu volto a lembrar vocês. Olha, ganhos muito elevados, quando vocês aplicam aí ganhos Kp principalmente, com valores muito grandes, vocês vão estar levando os sistemas de vocês para aquela estrutura, né, aquele controle do tipo on-off, porque o nosso controlador ele vai saturar e quando ele satura ele vai atuar basicamente mandando o atuador atuar na amplitude máxima possível. Quando ele satura na parte de cima, a gente vai ter essa característica. Quando ele satura na parte de baixo, nós temos a informação
que o controlador envia para esse nosso atuador de simplesmente desliga. Então, tomem cuidado, porque aumentar o ganho KP vai levar sim a uma redução do nosso erro em estado estacionário. Mas ganhos KP muito elevados vão também criar essa característica que na maioria dos sistemas não vai ser interessante para a gente. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem atuando aí naquilo que a gente chama de sintonia do controlador PID. Então, ganhos KPs são bons, mas a gente tem aí algumas possibilidades de problemas ao trabalhar com esse ganho. Beleza? Bom, vamos lá, vamos estudar uma outra parte do controlador PID, afinal de contas, ele é muito importante e muito usual. Valeu, gente, até mais!